Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Gabriela, sou nutricionista, sou especialista em nutrição clínica do programa de residência do Hospital Universitário Oswaldo Cruz. Atualmente eu faço mestrado em gerontologia na UFPE e sou nutricionista da UTI do Hospital Dom Helder Câmara, no Cabo de Santo Agostinho. Bem, antes de a gente começar a nossa apresentação, eu gostaria de agradecer o convite, para participar da primeira jornada multiprofissional em saúde do idoso. Para mim é um prazer imenso estar fazendo parte, como palestrante desse evento. E também gostaria de agradecer pela iniciativa, da criação desse evento, como é importante a gente falar sobre idoso, sobre envelhecimento. Então, fica aí meu agradecimento, tanto pelo convite como pela iniciativa do evento. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre envelhecimento ativo e capacidade funcional, certo? E aí, se vocês tiverem dúvidas após a apresentação, eu vou deixar os meus contatos no final, então vocês podem entrar em contato comigo. Então, a gente sabe que o envelhecimento, ele vem acontecendo de forma acelerada, tanto no Brasil, que é um país em desenvolvimento, como nos países desenvolvidos. E a gente vê que isso tem se mostrado na pirâmide, nossa pirâmide populacional, essa questão do envelhecimento, como que ele vem acontecendo. Então, a gente assistiu uma pirâmide, com maior taxa de natalidade e fecundidade na base, e no final, entre as idades de 60 até 90 anos e mais, a gente vê uma redução dessa pirâmide. Então, agora a gente vê que tem mudado essa conformação dessa pirâmide. Então, essa figura da pirâmide, ela tem se tornado diferente, ela tem se tornado uma pirâmide invertida. Então, a gente sabe que isso tem acontecido, mas por que isso tem acontecido? Simplesmente devido à redução importante da taxa de natalidade e fecundidade, e devido às maiores oportunidades, devido a questões de saúde pública, então de oportunidades também na saúde pública, que tem repercutido no envelhecimento. Então, as pessoas elas estão envelhecendo mais, devido a essas questões de saúde pública, devido a uma qualidade de vida melhor, certo? E as pessoas também têm tido menos filhos, A taxa de natalidade e fecundidade tem reduzido bastante. Então, a gente vê uma mudança nessa pirâmide. Quando a gente olha para a pirâmide de 2013 e vai comparando com uma provável pirâmide de 2040 e 2060. Então, a gente vê que aqui ele fala que pessoas com mais de 65 anos serão mais de um quarto dos brasileiros em 2060, segundo as projeções do IBGE. E o percentual desse grupo representará 7,4% do total de pessoas que vivem no país em 2013. Então, é um número bem importante, bem alarmante, assim. E sobre o envelhecimento no mundo? Não muda, a pirâmide em relação ao Brasil, como também a pirâmide mundial. Então, a gente vê que essa pirâmide também, ela vai também mudar. A gente vai ver um alargamento, da pirâmide nas questões na idade de 60 anos e mais. São projeções, um panorama mundial da OMS, da Organização Mundial de Saúde, e ela põe que daqui para 2050, ou seja, em 2050, 2 bilhões de pessoas com 60 anos ou mais existirão, provavelmente, no mundo. Se vocês observarem a pirâmide, vocês vão ver que a parte da pirâmide que traz o gênero masculino, no final ela está um pouco reduzida, a taxa, em relação às mulheres. Então, a gente vê que as mulheres estão envelhecendo mais, se comparado aos homens, certo? E estão vivendo mais. Então, a gente vê que aqui, os homens, a questão da pirâmide, onde a gente vê a questão dos homens, o número de homens é bem menor do que os das mulheres. Então, a gente vê essa feminilização da velhice. Então, as mulheres estão envelhecendo mais. Por quê? Os homens estão morrendo mais cedo por questões de comportamento, de comportamento de qualidade de vida. As mulheres, a gente sabe que elas têm uma maior preocupação em relação à saúde, a questões de procurar assistência, se comparada aos homens, certo? Alguns estudos já mostram isso. Então, a gente tem essa questão da comparação mundial, em relação ao envelhecimento, que essa pirâmide ela tem se alargado, mas quando a gente compara homem e mulher, a gente vê que as mulheres estão envelhecendo bem mais, estão vivendo bem mais que os homens, certo? E aí, antes de a gente começar falar sobre envelhecimento ativo, vamos deixar uma reflexão para vocês. Esse crescimento acelerado das pessoas,
vai gerar alguns custos, tanto para questões econômicas, né, como questões de seguridade, né, seguridade de questões de aposentadoria, questões de saúde, questões de cultura, de lazer, de escolaridade. E são algumas coisas que a gente tem, algumas questões que a gente tem que pensar aqui, que a gente tem que refletir. Então eu deixo a reflexão para vocês, né, de como que vai ser esse envelhecimento, de como que ele já está acontecendo, quais são os serviços que a gente tem para oferecer para esses idosos e quais os serviços que a gente vai oferecer para os idosos do futuro, né? A nossa geração de idosos, né? Porque a gente tem a geração de hoje e tem a geração que vai vir posteriormente, que provavelmente será a nossa. Então, como que vai ser, né, essa oferta de serviços de saúde, serviços de lazer, serviços de escolaridade, enfim, para essa população que vem envelhecendo, que vem amadurecendo ao longo do tempo. E aí, né, vocês me perguntam, mas Gabriela, o que é envelhecimento ativo? Né? Porque a gente fala tanto de envelhecimento ativo, o que é esse envelhecimento ativo? O envelhecimento ativo não está ligado apenas à questão de imobilidade, de caminhada, de marcha. O envelhecimento ativo, como a própria OMS, ela descreveu em 2005, então é um conceito que vem desde muito cedo, apesar de estar sendo falado agora atualmente, né, bem mais, mas ele já é um conceito que já foi instituído bem antes, né? Então, o envelhecimento ativo nada mais é do que o processo de otimização das oportunidades de saúde. Então, vocês gravem essas 3 palavrinhas-chave: otimização de saúde, participação e segurança, certo? Com o objetivo de melhorar a qualidade de vida à medida que as pessoas vão ficando mais velhas. Então, o envelhecimento ativo ele é promovido antes mesmo da pessoa atingir os 60 anos. Então, o envelhecimento ativo ele começa hoje. Então, é uma questão para a gente também refletir, para mim e para vocês. Ele começa hoje, começa agora. Ele começa a partir do momento que a gente nasce. Como que vai ser a nossa vida? A gente sabe que isso muda muito em relação ao gênero, à cultura, à oferta, né, de questão de renda, de escolaridade. Isso muda bastante. Mas, quando a gente promove, a gente otimiza as oportunidades de saúde, de participação e de segurança para o idoso, depois eu vou destrinchar isso melhor para vocês, a gente vai promover o envelhecimento ativo, o envelhecimento mais saudável, para que esse idoso ele cresça, ele evolua, ele envelheça com saúde e com uma melhor qualidade de vida. Porque hoje, envelhecer, viver mais não significa ter qualidade de vida. Infelizmente, a gente vê que a taxa de idosos que tem atingido idades, né, idosos muito mais velhos, tem 80 anos e mais, mas que a qualidade de vida não tem sido tão boa, porque às vezes as ofertas, né, de oportunidades que a sociedade oferece para eles não é tão boa, e também o reflexo da vida deles. Então, assim, a gente vê que muito idoso ele envelhece com muitas doenças e isso repercute muito na qualidade de vida dele. Então, essa palavra ativo, ela refere-se a questões sociais, econômicas, culturais, espirituais e civis, ou seja, questões associadas à sociedade, não apenas a questões de mobilidade, não apenas a questões de marcha, de caminhada, porque quando a gente vem, né, quando a gente lê envelhecimento ativo, a gente acha que é só, tá ligado ao exercício. Não, não é isso. Isso faz parte, mas não é isso. Não se resume a apenas isso. O envelhecimento ativo, ele está ligado à integralidade do indivíduo, à integralidade da pessoa. Então, são vários componentes que fazem parte desse envelhecimento ativo. Então, eu quero que vocês guardem essas palavrinhas, né? Otimização de saúde, participação e segurança. Que vocês lembrem que não está ligado apenas a exercício, nem marcha, nem caminhada, mas é todas essas questões que eu coloquei aí embaixo, né? Sociais, econômicas, culturais, espirituais e civis. E aí aqui a gente traz os pilares do envelhecimento ativo, que são as 3 palavrinhas-chave, né? Participação, saúde e segurança, que são os determinantes desse envelhecimento ativo, que foram princípios, né, das Nações Unidas, criados há um bom tempo já, e que têm sido trabalhados até hoje. Então, a partir desses princípios, né, muitas questões, muitas políticas têm sido criadas, a gente sabe que a caminhada ainda está devagar, né, precisa caminhar bem mais, né, infelizmente, quando a gente vai partir para essa questão de envelhecimento, a gente vê que tem muita coisa que precisa ser feita ainda, muita coisa mesmo, muitas políticas precisam ser criadas, muitas oportunidades precisam ser dadas, precisam ser ofertadas para os idosos, para que eles possam ter essa qualidade de vida, certo? Então, aí a gente tem os 3 pilares do envelhecimento ativo, né, que compõem a integralidade do indivíduo, tanto o idoso como o indivíduo que está envelhecendo.
E aí eu trago para vocês quais são os determinantes desse envelhecimento ativo. Nós temos no topo o gênero e na base a cultura. Então são determinantes bem importantes, certo? A gente sabe que, como eu havia falado no início, os homens e as mulheres eles têm envelhecido, né? Têm envelhecido, mas o envelhecimento entre eles tem ocorrido de um pouco diferente. Então as mulheres elas estão vivendo mais que os homens, então essa questão de envelhecimento ela muda muito em relação a homem e mulher, muda bastante. Porém, as mulheres mesmo envelhecendo mais, mesmo vivendo mais, elas têm envelhecido com uma qualidade de vida também um pouco ruim. Então, quando a gente para pensar nessa feminização da velhice, as mulheres que vivem, né, após a morte dos maridos, como é que fica a qualidade de vida delas após isso? E questão da cultura também. A cultura ela é bastante influenciada. Então, um idoso que ele mora aqui no Brasil, ele vai envelhecer de forma diferente de um idoso que mora em Portugal, que mora nos Estados Unidos, ou dentro do próprio Brasil mesmo. Um idoso de Pernambuco vai envelhecer de forma diferente de um idoso que mora em São Paulo. Certo, gente? Então, quero que vocês pensem sobre isso, que vocês reflitam, né? Que a gente sabe que o envelhecimento não acontece de forma igual, imagino, nem para mim, nem para vocês. Então, até quando a gente vê a questão de cidades, muda, porque algumas cidades oferecem serviços para as pessoas diferente de outras cidades, certo? Serviços que vão promover o envelhecimento ativo e saudável. E aí, os outros determinantes, aqui a gente vê que no centro tem o envelhecimento ativo, os outros determinantes são os econômicos, os serviços sociais e de saúde ofertados à população, os determinantes comportamentais da pessoa, como que essa pessoa se porta frente à sua vida, como que é a iniciativa dela, se ela está empenhada, porque assim, eu costumo dizer que envelhecer não está relacionado apenas à idade. Envelhecer está relacionado ao que você sente. Então, você acorda empenhado, você tem motivação, então a palavra motivação é algo muito importante. Você tem motivação porque a gente vê jovens de 30 anos que não têm motivação para viver. Eles vivem sem motivação alguma, então sem perspectiva de vida. E a gente vê pessoas de 60 anos, 70 anos que acordam todo dia super motivadas, que vão trabalhar, que vão exercer trabalhos dentro do seu próprio lar, pessoas que com 60, 70 anos agora estão aprendendo a tocar um instrumento, a bordar, a pintar, enfim, estão fazendo outros trabalhos, estão virando comerciantes. Então a gente vê como a questão da motivação é importante. Então, às vezes, ter 60 anos não significa ser velho, né? Propriamente dizendo, aqui quando a gente separando da idade cronológica, tá, gente? Mas a motivação da pessoa influencia bastante no envelhecimento ativo dela. Se ela vai ter realmente envelhecimento ativo ou não, certo? Isso pode mudar. A gente vê pessoas mais jovens que não estão motivadas, mas com o tempo elas se motivam. A gente vê pessoas idosas que são muito motivadas e, devido a algum acontecimento, se desmotivam. Então isso muda constantemente, né? Porque nós somos seres que estamos em constante mudança, na verdade. E temos determinantes pessoais, né? Como eu já havia falado, o ambiente físico que essa pessoa está inserida, né? Muito importante. Se ela mora em casa, apartamento, se ela mora em sítio, se ela mora em cidade, se ela mora numa fazenda, se ela mora numa cidade grande, numa cidade pequena. Esse ambiente, se ela tem mais contato com a natureza, menos contato, se ela faz algum exercício ou não, enfim, esse ambiente influencia muito, muito mesmo no envelhecimento dessa pessoa. Os determinantes sociais da pessoa, que é bem semelhante aos determinantes comportamentais, mas aí tem a questão de participação da família, dos amigos, de grupos de religiões, né? Se a pessoa participa de grupos da igreja, por exemplo, enfim. Então, todos esses pilares, né, esses determinantes, eles são importantes e vão influenciar bastante no envelhecimento ativo do indivíduo. Então, aqui eu trouxe para vocês alguns serviços e programas públicos que são ofertados, né, para promover um envelhecimento mais ativo e saudável. E aí, vocês podem observar se na cidade de vocês tem, né, para que a gente possa promover o envelhecimento mais ativo e mais saudável para o nosso paciente, para o nosso pai, para o nosso avô, para o nosso vizinho, o nosso parente, certo? Então, aqui a gente começa pela estratégia de saúde da família, que é algo que está bem na base, né, da saúde pública e que é muito importante, gente, porque lá eles vão direcionar as pessoas, né, não só os idosos, mas como o nosso foco é os idosos, vão direcionar essas pessoas para os cuidados, né, seja aquele idoso que descobriu que está diabético, aquele idoso que descobriu que está hipertenso, ou aquele idoso que simplesmente quer
né, fazer um acompanhamento, um exame de rotina e não sabe para onde ir. Então, um dos primeiros serviços que ele pode ser encaminhado é a estratégia de saúde da família, que é aquele serviço básico, mas que é muito, muito importante. E quando a gente trata do início, quando a gente principalmente trabalha com educação, né, do início, isso vai influenciar positivamente na saúde da pessoa. Então, dentro dessa estratégia, né, a gente pode encaminhar o idoso e aí ele vai ser orientado, né, questões de vacina também, sexualidade do idoso, que é um tema também importante, e o NASF, né, que é o Núcleo de Apoio à Saúde da Família. O NASF também faz parte desse apoio ao idoso, desse apoio ao envelhecimento ativo, e ele também é muito importante, porque dentro do NASF existem alguns programas e os profissionais, são vários profissionais, uma equipe multi que vai trabalhar de forma integrada para promover a integralização do envelhecimento dessa pessoa. Então a gente vê que tem várias questões, várias ações dentro do NASF que promovem e que ajudam bastante, né, nessa questão de envelhecimento ativo. E só lembrando, gente, quando eu falo aqui de envelhecimento ativo, o foco não é apenas as pessoas com 60 anos ou mais, porque o envelhecimento ativo ele começa antes, certo? Então os adultos também, as crianças, os adolescentes, todo mundo faz parte, está inserido nessa questão. Então esses programas aqui, por exemplo, a Estratégia de Saúde da Família, o NASF, eles vão promover o envelhecimento ativo antes mesmo de você completar 60 anos. Outros não, outros realmente são focados para os 60 anos ou mais, certo? Então a gente também tem a unidade de referência de saúde do idoso. Alguns locais têm, outros não. Mas geralmente esses locais são específicos, né, para tratar questões de saúde do idoso, questões realmente específicas do idoso. Então são locais específicos para que você possa encaminhar esse idoso, para que ele possa ser orientado, enfim, encaminhado para outros serviços ou tratado. A questão também do programa acompanhante de idosos, que é um programa também bem importante, né, para que esse idoso seja acompanhado também, certo? Então, algumas cidades também têm, outras não, mas é um programa que ele vai também auxiliar, né, no cuidado desse idoso. Os centros de convivência para idosos, que eu particularmente acho super importante e gostaria muito, né, acho que para quem está inserido nessa área de gerontologia, realmente é um objetivo que todos os lugares, todas as cidades, seja nas cidades menores, cidades maiores, possam ter, que elas tenham, né, esse centro de convivência. Porque o centro de convivência, ele vai realmente inserir esse idoso em uma nova realidade. Então, ali ele vai manter contato com outros idosos, ele vai fazer diversas atividades. Então, ele vai se sentir capaz, então ele vai ter participação na sociedade. Isso é muito importante, né? As instituições de longa permanência também, que a gente é o último lugar, né, que a gente quer que esse idoso vá, né, que é a LPI. Mas geralmente, às vezes, devido à necessidade, devido aos familiares não conseguem porque precisam trabalhar, então tem que mandar o idoso para a LPI, certo? São locais que ele vai ser cuidado também, ele vai ser acompanhado, às vezes eles passam o dia e voltam para casa à noite, às vezes eles moram lá mesmo e a família fica indo visitar, né? Vai fazer as visitas, mas são lugares que a gente geralmente quer que o idoso, não quer que ele chegue cedo, né? Esses locais, essas instituições de longa permanência. Gente, eu não tô falando que as instituições são ruins, tá? Só tô dizendo que quanto maior a participação do idoso na sociedade, mais positivo para o idoso. Então, o que a gente quer é postergar mesmo a ida do idoso para um ILPI. Quanto mais, assim, quanto mais a gente tardar essa ida, melhor. Quanto mais a gente deixar esse idoso inserido na sociedade, na família, com os amigos, mais positivo para ele, certo? Então aqui tem alguns serviços, né, que vocês podem procurar para encaminhar seus pacientes, seus familiares, certo? Seus vizinhos, e para a gente poder oferecer, né, um envelhecimento melhor para esse idoso. E aí a gente entra numa questão bem importante também, que é a definição de saúde para o idoso. Então a definição de saúde para o idoso é diferente, né, da definição de saúde para o adulto. Então, define-se saúde, de acordo com Moraes, como uma medida da capacidade de realização de aspirações e da satisfação das necessidades, e não simplesmente como ausência de doenças. Certo? Muito importante isso. Então, o idoso ele pode ter diabetes, hipertensão, mas se ele for um idoso ativo,
se ele for um idoso que consegue exercer sua capacidade funcional, se ele for independente, aliás, a definição de saúde para ele tá ok, certo? Então, a maioria dos idosos é portadora de doenças ou disfunções orgânicas que, na maioria das vezes, não estão associadas à limitação das atividades, ou seja, da redação das atividades, ou restrição na participação social. O foco da saúde está estritamente relacionado à funcionalidade global, que é a capacidade funcional, que eu vou falar mais à frente, do indivíduo, definida como a capacidade de gerir, ou seja, de cuidar da própria vida e de si mesmo, certo? Então, alguns conceitos importantes, né? Autonomia e independência. Então, o que é autonomia? É a habilidade de controlar, lidar e tomar decisões pessoais sobre como se deve viver diariamente de acordo com suas próprias regras e preferências. Então, é a capacidade de você tomar decisões, certo? E a independência é, em geral, entendida como a habilidade de executar funções, ou seja, relacionadas à vida diária. Então, com a autonomia você toma decisões, com a independência você realiza essas decisões. Então, isto é, a capacidade de viver independente na comunidade com alguma ou nenhuma ajuda de outras pessoas. Então, eu trouxe aqui esse gráfico, que é um gráfico bem importante, né? Que a gente tem o limiar, aqui essa curva da capacidade funcional, né? Que é a capacidade funcional. Vocês podem me perguntar, mas Gabriela, o que é a capacidade funcional? Nada mais é do que a capacidade de realizar suas atividades, suas aspirações do dia a dia de forma independente, certo? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre ela já já. Então, aqui a gente tem uma curva, né? A curva, ela fala aqui, curva juvenil, curva da vida adulta e a velhice. Então, a gente vê que essa curva, ela vai aumentando a capacidade funcional, né? Quando a gente nasce, a gente é dependente, né? Dos nossos pais, dos nossos parentes. E aí, à medida que a gente vai crescendo, a gente vai se tornando independente, não é isso? Então, a gente vê que com o crescimento e desenvolvimento, à medida que a gente se torna jovem, adulto, a gente tem essa estabilização. Ela vai decaindo um pouco já, ó, mas esse declínio é lento e gradual, certo? E aí vai variar também da função nos indivíduos. Então, alguns indivíduos, isso vai variar muito, tá, gente? Tem aqui esses dois limiares, isso vai variar bastante, porque aí depende muito daquelas questões que a gente já havia falado antes, né? Questões do ambiente, questões de renda, de economia. Então, isso vai influenciar bastante nesse limiar, nessa curva da capacidade funcional. Mas, no geral, a gente tem uma dependência quando nasce, e à medida que a gente vai crescendo, essa dependência ela vai reduzindo até que a gente se torna independente. E aí, quando a gente chega na velhice, né, para manter a independência e prevenir as deficiências. Então, o nosso foco principal é esse, é manter a independência e prevenir as deficiências, ou pelo menos postergar, né, essa dependência para a realização dessas aspirações, certo? Então, se quando a gente chega nessa fase aqui da velhice, a gente tem alguma dependência para a realização de alguma atividade, qual o objetivo que a gente vai promover aqui para o idoso? É tentar reabilitar esse idoso, né, e tentar garantir uma qualidade de vida melhor para ele. Ou até mesmo promover uma atividade que ele possa realizar, mesmo que seja de forma dependente, com a ajuda da pessoa, mas que ele possa realizar da melhor maneira possível para ele. Porque existem algumas atividades que o idoso ele não consegue mais realizar sozinho, mas se a gente tentar modificar, seja o local da atividade, seja o perfil daquela atividade, ele vai conseguir fazer, certo? Isso é um pouco complexo no início, mas aí a gente vai entendendo à medida que for falando sobre isso, sobre capacidade funcional. Então, aqui eu trouxe esse esquema, que eu acho bem legal, que é o esquema também de Moraes. Ele é um estudioso, né, da capacidade funcional, então se vocês tiverem mais curiosidade e quiserem saber mais sobre esse tema, eu recomendo que vocês comecem estudando os artigos, as publicações de Moraes, e aí vocês vão conseguir entender bem mais, assim, com mais facilidade, as questões, né, sobre a capacidade funcional. Então, aqui, inicialmente, ele traz, né, a saúde, que é um marco, né, que é o principal objetivo para o idoso, que está relacionado à realização das atividades. Então, o idoso, que é independente, para ele a saúde está ok, né? E aí, essa questão da saúde, ela está relacionada também
a funcionalidade global, que é a capacidade funcional, que é a capacidade de funcionar sozinho, de gerir a própria vida e cuidar de si mesmo. Então, eu coloquei aqui essa seta em amarelo para deixar destacado, sabe? Sobre o que é a capacidade funcional. E aqui a gente traz esses dois pilares, né? Que é a autonomia e a independência. A autonomia, que é a capacidade de decisão, e a independência, que é a capacidade de executar a decisão, certo? São duas palavras bem importantes quando a gente fala de idoso. E aí, para que a gente possa ter autonomia, ter independência, para ter uma boa capacidade funcional, a gente precisa de 4 domínios, que é a cognição, o humor, a mobilidade e a comunicação. A cognição é a capacidade mental, né, de compreender e resolver os problemas do cotidiano, certo? Então, isso é importante para que eu possa ter uma capacidade funcional, para que eu possa ser independente, né? Para que esse idoso possa ser independente. O humor, que está muito relacionado às aspirações da pessoa, então é a motivação necessária para atividades ou participação social. Então, às vezes, o idoso ele tem uma boa cognição, mas se ele não tiver uma boa capacidade relacionada ao humor, que é a tomada de aspirações para realizar as atividades, ele provavelmente pode ser dependente em alguma questão, em alguma atividade, certo? A mobilidade, que é a capacidade de deslocamento de vida e da manipulação do meio, e essa mobilidade ela está relacionada à marcha, à postura, à transferência, seja da cadeira para a cama, da cadeira para outra cadeira, enfim. O alcance, então a gente vê aqui o alcance, a pressão, a pinça, a capacidade aeróbica, a continência esfiteriana também está relacionada com a mobilidade. Já a comunicação, que é a capacidade de estabelecer um relacionamento produtivo com o meio, então aqui a gente tem a visão, a audição, né, a fala, a voz, a motricidade orofacial. Então, quando a gente começa a falar de capacidade funcional, de funcionalidade global, a gente começa a observar que existe toda uma rede complexa por trás disso, né? Que não é apenas a definição inicialmente, por questões didáticas, é sim a capacidade de realizar suas atividades sozinho. Mas aí, para que essas atividades possam ser realizadas, a gente tem aqui uma complexa e vasta rede de componentes que estão associados a essa capacidade funcional. E daí depois eu vou mostrar para vocês tudo que a gente tem quando a gente vai realizar uma atividade, quando o idoso ele precisa realizar uma atividade, certo? E aí, quais são as atividades, né, que a gente está falando? São as atividades de vida diária, gente. Então, elas são divididas em 3. São as atividades básicas, instrumentais e avançadas de vida diária. Então, esse esquema também é de Moraes e aqui ele traz no início, né, no topo, a saúde, que é importante e que está relacionada principalmente com a capacidade funcional, né, que é a funcionalidade global. E essa capacidade está associada ao que? Realização das atividades de vida diária, que são divididas em 3. Então, as atividades de vida diária básicas, que são as atividades relacionadas ao autocuidado, ao cuidado com o próprio corpo, com si próprio. Então, refere-se às atividades, às tarefas necessárias para o cuidado com o corpo e com a autopreservação. As atividades de vida diária instrumentais, que são um pouco mais complexas que as básicas, que são as atividades relacionadas ao cuidado com o domicílio e com os trabalhos domésticos. Então, referem-se às tarefas necessárias para o cuidado com o domicílio, né, e as atividades domésticas. E aqui a gente tem as atividades de vida diária avançadas, que são mais complexas que as instrumentais e que as básicas. E elas estão relacionadas com a integração social com o meio em que o indivíduo está inserido. Então, refere-se a atividades produtivas, recreativas e sociais, certo? Então, as atividades básicas, né, a gente tem 6 atividades, né, que inicialmente foram estudadas, né, incorporadas por Katz e colaboradores, lá em 1963, quando eles criaram, né, um instrumento, que eu também vou falar dele mais à frente, super importante para que a gente possa avaliar a realização dessa atividade. Então, tomar banho, né, se o idoso consegue tomar banho sozinho, se vestir sozinho, usar o banheiro sozinho, transferir, né, se ele consegue sair da cama para a cadeira, sair da cama para o sofá, enfim.
a questão da continência, mas essa questão da continência aqui, vou deixar uma observação, que às vezes o idoso ele consegue realizar todas as atividades, mas ele não consegue ter continência, mas isso é questão mais fisiológica, tá? Então, na hora que a gente for avaliar isso aqui, tem que ter um pouquinho de cuidado, para não dizer que o idoso ele é dependente, sendo que ele apenas tem uma questão aí relacionada à continência, mas que é um pouco mais fisiológica. Então, isso aqui isolado, a gente não pode considerar que o idoso é dependente, não, tá? E a questão de alimentar-se sozinho. Então, a gente costuma dizer, né, os pesquisadores também, que o idoso ele vai perdendo essas atividades, né, ela vai sendo perdida de forma até chegar na capacidade de se alimentar sozinho. Então, quando você vai avaliar um idoso, vou deixar aqui um exemplo, quando você vai avaliar um idoso e aplicar uma escala para você ver como é que está a realização das atividades básicas. Então, inicialmente, você tem que começar pela questão de tomar banho. Então, a gente sempre começa, sabe? Tomar banho, vestir-se, usar o banheiro, transferência, continência. Então, são questões que vão decaindo. Então, começa sempre pelas um pouco mais complexas até chegar às mais básicas, que é se alimentar sozinho. Então, né, começa por tomar banho, vestir a roupa, usar o banheiro, transferência, continência, até se alimentar sozinho. Então, se você vai avaliar um idoso, você foi chamado para avaliar um idoso. Quando você chega, você visualiza esse idoso e você começa a conversar com o idoso ou com o familiar. E eles relatam que o idoso não consegue mais comer sozinho, então a gente já chegou num nível mais complexo de perda de independência funcional. Então, se o idoso ele não consegue nem mais comer sozinho, então significa que ele teve uma perda já de questões de realização de atividades bem importantes. Mas isso não significa que a gente não consiga trabalhar com esse idoso, certo? A gente pode trabalhar também com esse idoso. Aí vai vir a criatividade, vai vir questões de como que você vai trabalhar, dependendo da sua profissão também, do que você foi inserido, foi chamado para realizar, certo? Então, essas são as 6 atividades relacionadas às atividades básicas da vida diária. Já as atividades instrumentais da vida diária são um pouco mais complexas, né, que estão relacionadas ao lar, ao cuidado com o lar, com as questões domésticas. Então, a gente vai avaliar se o idoso consegue ou não realizar sozinho essas atividades, que é preparar alimentos, fazer compras, controlar o próprio dinheiro, né, usar o telefone, fazer os trabalhos domésticos, né, lavar a louça, varrer a casa, organizar as compras, dobrar as roupas, passar a roupa, tomar medicamentos corretamente e sozinho, sem a ajuda de alguém, e sair de casa sozinho também, certo? Então, são atividades mais complexas e, diferentemente das atividades básicas, elas não são avaliadas pelo grau de complexidade, como nas básicas, né, que a gente parte do princípio de tomar banho até alimentar-se. Aqui é diferente, a gente pode avaliar de forma aleatória mesmo, não tem essa questão de partir de uma mais complexa para outra menos complexa. Porque se vocês observarem, todas as atividades elas são mais complexas e elas também vão ser influenciadas muito pelo meio em que essa pessoa está inserida, pela cultura e pelo gênero. Por exemplo, fazer compras geralmente é uma atividade que está mais relacionada às mulheres do que aos homens, em algumas casas. Já em outras casas, não. Os homens que fazem as compras e as mulheres organizam, né, fazem os trabalhos domésticos. Então, isso vai mudar muito. Então, quando você for avaliar a capacidade do idoso de realizar essas atividades instrumentais, você precisa estudar o meio que aquele idoso está inserido. Você precisa entender quem é aquele idoso, com quem ele mora, quem são os parentes, quem são os amigos, quais são as aspirações, as atividades que ele faz. Porque se a gente for avaliar esse idoso sem conhecê-lo de forma mais profunda, a gente vai poder dizer que ele é dependente, às vezes ele não é. Às vezes você vai perguntar a um idoso, por exemplo, como eu faço? O senhor ou a senhora consegue, né? Vamos supor aqui, Maria. Dona Maria, a senhora consegue controlar o seu dinheiro, guardar o seu dinheiro, usar o seu dinheiro de forma correta? A senhora consegue sacar, pegar esse dinheiro e ir às compras? E ela vai dizer, sim, consigo, mas eu não faço isso porque geralmente quem faz é meu esposo, é minha filha, é minha vizinha, mas eu não faço, certo? Mas não porque eu não consigo, porque existe outra pessoa que faz essa atividade. Mas se essa idosa, se ela for incumbida de realizar essa atividade e ela conseguir fazer sozinha, então, aí ela não é dependente, certo, gente? Então, isso é mais complexo. Então, se vocês forem avaliar essas atividades,
avaliem com mais cuidado e tenham mais atenção. Você precisa conhecer esse idoso ou você precisa conhecer a população que você está estudando, certo? Porque quando a gente vai avaliar atividades básicas instrumentais, geralmente a gente aplica essas atividades em grupos, né? Em populações, e a gente tem que conhecer bem essa população, para que a gente possa fazer uma avaliação minuciosa e o mais correta possível, certo? Para que a gente possa conhecer esse indivíduo. Porque quando se trata de capacidade funcional e de realização de atividades, existe toda uma rede complexa, né, diante disso, que tem que ser avaliada de forma muito precisa. E as atividades instrumentais de vida diária, né, que são as AIVDs, essas tarefas elas são significativamente influenciadas pelo gênero e pela cultura, como eu já tinha falado, limitando a sua universalização para todos os indivíduos. Então, atenção quando for, né, avaliar essas atividades. Em homens, por exemplo, pode-se não valorizar essas tarefas como o preparo de alimentos, lavar a roupa e trabalhos domésticos, certo? Que geralmente, né, são mais incumbidos às mulheres. Já as atividades avançadas, né, da vida diária, elas referem-se às atividades relacionadas à integração social. Então, são atividades relacionadas ao meio social, à sociedade, englobando atividades produtivas, recreativas e sociais, como trabalho formal ou não, gestão financeira, direção veicular, participação em atividades religiosas, serviço voluntário, organização de eventos, uso de tecnologias, como a internet, né, outros hobbies, e o celular, né, gente? Hoje em dia o celular é algo que está tão inserido no nosso meio, e que a gente vê que os idosos, né, também estão já usando bastante. Então, essa também é uma atividade que a gente precisa avaliar, dentre outras. São atividades extremamente individualizadas, ainda mais do que as instrumentais, e de difícil generalização, certo? Daí a importância do conhecimento da funcionalidade prévia, única forma de comparar o indivíduo com ele mesmo e reconhecer a presença do declínio funcional para a realização dessas atividades. Então, quando a gente vai avaliar as atividades avançadas da vida diária, a gente precisa ter uma atenção redobrada se comparado com as atividades instrumentais. Porque realmente realizar essas atividades tem muito a ver com a questão do meio dessa pessoa, a questão individual dessa pessoa. Então, são atividades que são mais complexas de ser avaliadas e que exigem atenção também redobrada, certo? Então, aqui existem alguns fatores pessoais, eu trouxe para vocês, né? Alguns fatores pessoais e ambientais na realização das AVDs, que são as atividades avançadas. Então, fatores pessoais e fatores ambientais, né? Aqui a gente parte do grau de complexidade e a influência social e cultural do indivíduo. Então, fatores pessoais, interesses, motivos internos, motivos externos, habilidades sensoriais, habilidades físicas, cognitivas, emocionais, né, as questões emocionais, as habilidades do indivíduo em realizar ou não certa atividade, as habilidades sociais também, né? Em algumas sociedades, realizar uma atividade X é normal, mas em outras não é comum. Autoeficácia, né? Autocontrole e a espiritualidade também. Já as influências sociais e culturais, que estão relacionadas com os fatores ambientais, a gente tem a acessibilidade, que, gente, isso é uma questão muito importante, que vem sendo bastante discutida quando se fala de idoso, né? Acessibilidade nas casas, nos prédios, nas ruas, nos ambientes de trabalho, nos mercados, enfim, são tantas questões que daí, se a gente for falar só sobre acessibilidade, a gente passaria o dia aqui comentando sobre isso, porque quando se trata de idoso, isso é algo muito importante mesmo. Existem idosos que não realizam algumas atividades porque eles não têm acessibilidade, porque o meio que eles estão inseridos não promovem a acessibilidade para que eles realizem. Eles são capazes, mas não conseguem, simplesmente por conta da acessibilidade, né? Às vezes um idoso ele mora do lado de um mercado, mas ele não vai ao mercado porque a rua em que ele mora é toda esburacada, então ele não consegue se deslocar por conta disso. Mas se a rua for pavimentada, ele vai conseguir ir ao mercado, fazer as compras. Então veja, como uma questão importante relacionada a questões públicas, né, de políticas, de questões públicas, né, mesmo do meio, são importantes e influenciam muito nessa redução da atividade do idoso.
E isso tem muito a ver com a autoestima do idoso também, viu? O idoso que consegue realizar essa atividade, ele se mantém com a autoestima bem mais elevada do que alguns idosos que às vezes não conseguem. Então, questões socioeconômicas também, condições de vida que são ofertadas para esse idoso, o que esse idoso está inserido, a escolaridade, a cultura e a etnia e o apoio social que esse idoso tem, né? O apoio da família, dos amigos. Por isso que é tão importante a gente ter aquela questão do acolhimento, né? De ter locais que esse idoso possa ser apoiado, né? Então a gente vê que isso parte muito de uma questão bem mais complexa, por exemplo, as ABVDs, que são as básicas, né? Que são relacionadas ao autocuidado, as AIVDs, que são as instrumentais relacionadas com o cuidado com o meio doméstico, com as atividades do lar, e as atividades avançadas, que são aquelas muito mais complexas, que são relacionadas ao meio, à sociedade que o idoso está inserido. Eu trouxe aqui para vocês um exemplo de uma atividade avançada da vida diária. E quais são os componentes envolvidos nessas atividades, né? Os fatores pessoais e ambientais e os domínios envolvidos. Esse é um exemplo, né, que eu trouxe do artigo de Dias e Colaboradores. Inclusive, eu recomendo a leitura desse artigo se você tiver mais curiosidade e quiser saber mais sobre atividades avançadas. Então, quais são os domínios envolvidos nessa atividade e quais são os fatores pessoais e ambientais? Então, aqui, ó, análise hipotética da atividade ir ao cinema, segundo fatores pessoais e ambientais de domínio de atividade. Então, a AGE, 72 anos de sexo feminino. Então, quais são os fatores pessoais para que essa idosa vá ou não ao cinema? Então, os motivos internos, o interesse pelo tema do filme, o prazer por realizar a atividade, né, de ir ao cinema, é importante porque tem idoso que não gosta de ir ao cinema, ele prefere assistir um filme em casa, na casa de um amigo, na casa de um parente, ou simplesmente não gosta de filme, enfim. Os motivos externos, recomendações e convites de amigos. Um amigo convidou, um parente, alguém recomendou filme, como que é? Ele viu esse filme no comercial de TV, né? A autoeficácia, então ele percebe ser capaz de deslocar-se até o cinema, permanecer sentado durante o filme, escutar e compreender os diálogos do filme. Muito importante isso, tá, gente? Por isso que a questão das legendas, né? Tem muitos idosos que não conseguem acompanhar, eles preferem ir assistir o filme com legenda, às vezes até para o próprio filme em português mesmo. O autocontrole, né, reconhece suas habilidades visuais, opta por assistir uma sessão com idioma dublado em português, pois não consegue acompanhar as legendas. Então, às vezes, ele não consegue ler a legenda, então ele vai assistir um filme em português mesmo, dublado. As habilidades cognitivas, ele possui nível de atenção, concentração e memória suficientes para compreender o filme. As habilidades físicas, ele consegue percorrer o percurso até o cinema, vencer as barreiras arquitetônicas existentes, aquela questão de mobilidade, muito importante. As habilidades sensoriais, então as funções visual e auditiva, são suficientes para permitir a realização das atividades. Então, né, a questão visual e auditiva lhe permite ir até o cinema fazer essa atividade. Habilidades emocionais, ele permite realizar a atividade, é capaz de suportar frustrações por não gostar do filme, muito importante, né, gente? Ou pelos sentimentos que lhe serão desencadeados durante a sessão. As habilidades sociais, é capaz de ir com os amigos, puxar assunto com o colega ao lado, ou mesmo de ficar sozinho durante o filme. As habilidades espirituais, escolhe e compreende os assuntos levantados no filme, respeitando sua crença religiosa. Condições financeiras, tem dinheiro para comprar um ingresso e para pagar o transporte até o evento, pagar também, enfim, pipoca ou né, a bebida que ele vai tomar nessa atividade. Quais são os fatores ambientais? Condições de acessibilidade, né? Então, a acessibilidade do trajeto até o cinema, no prédio, no próprio prédio, na própria casa, na própria rua, acessibilidade do transporte a ser utilizado, táxi, ônibus, metrô, trajeto a ser percorrido caminhando, por exemplo, a acessibilidade do próprio cinema, se tem escadas, tapetes, iluminação adequada, condições de mobiliário, tamanho da tela, qualidade do som, entre outros. Nível educacional, se consegue exercer as tarefas de chegar ao evento, comprar um ingresso, conferir o troco, localizar a sala de exibição e compreender o filme. O apoio social é incentivado pelos familiares a exercer essa atividade, os quais se dispõem a acompanhá-lo ao evento, ou levá-lo, ou ir
com esse idoso também assistir o filme. A cultura entendia, então, atividade comum entre pessoas de sua comunidade. Aqui no Brasil é comum, né? A gente ir ao cinema, isso é normal e bastante comum. Só que existem outros locais que não é uma atividade comum ou própria do dia a dia dessas pessoas. E é valorizada como passatempo e boa atividade cultural. Então veja como essa atividade, como ela envolve tantas questões, tanto pessoais como ambientais. E os domínios envolvidos. Então pode ser considerada como uma atividade de lazer, pois relaxa e sente prazer com a atividade. Também é uma atividade física, pois requer usar o transporte público e caminhar até o cinema. E realiza atividade em companhia dos amigos, então pode ser uma atividade social. Então a gente tem 3 domínios aqui como exemplo, né? Domínio físico e o domínio social, certo? Então aí a gente para pensar, né? Apesar de ser uma atividade avançada, e claro, ela vai ter muito mais questões envolvidas, mas aí a gente começa a refletir, nossa, e o cinema parece tão comum, tão básico para mim, né, ou para você, mas e para o idoso? Como que essa atividade é? Como é que ela se comporta frente a esse idoso, certo? Então, é importante refletir, é importante você conhecer essas questões para que você possa realmente determinar se esse idoso ele é independente ou se ele é dependente, certo? Para realizar essa atividade. Esse é um exemplo, tá, que o artigo traz, mas aí, né, pode gerar uma reflexão para que a gente possa pensar em outras, enfim, assim, infinitas, né? Enfim, outras várias atividades. E aqui eu trouxe para vocês quais são as principais escalas para avaliar as ABVDs e para avaliar as AIVDs, que são as atividades instrumentais. Que a gente vem falando, né, de atividades básicas, instrumentais e avançadas. De antemão, eu já adianto que a gente ainda não tem escalas, né? Pelo menos até hoje, eu não tenho conhecimento sobre nenhuma escala para que a gente possa avaliar as atividades avançadas. Se alguém souber, inclusive, né, de alguma escala já criada, por favor, me mande por e-mail, ficarei muito grata. Mas até agora eu não conheço, sabe? Nenhuma atividade ou nenhuma escala que avalie as atividades avançadas. Eu conheço algumas escalas que avaliam as atividades básicas e instrumentais. As avançadas, por serem mais complexas, por envolverem muito mais domínios, muito mais questões pessoais e de sociedade mesmo, são muito mais complexas de serem avaliadas. Então, realmente devem ser avaliadas muito pela questão singular do indivíduo. Então, são atividades mais difíceis de serem avaliadas com instrumento, né, com uma própria escala. Então, a escala de créditos e colaboradores, ela foi criada em 1963. É uma escala muito utilizada, gente, bastante utilizada mesmo. Então, quando vocês forem estudarem, se vocês forem lerem artigos sobre as atividades básicas, vocês vão ver que a maioria dos artigos eles trazem essa escala. Está incluída na maioria das avaliações multidimensionais do idoso. Sua elaboração é baseada na conclusão de que a perda funcional segue um padrão igual de declínio, isto é, primeiro se perde a capacidade de banhar-se, seguida pela incapacidade de vestir-se, transferir-se, alimentar-se, e quando há recuperação, ela ocorre em ordem inversa. Então, começa, né, por se alimentar, tomar banho, enfim. Eu já havia falado disso no início, né, acho que vocês lembram, né, sobre essa questão do declínio, da perda do declínio. Foi proposta em 1963 para avaliar pacientes internados e posteriormente foi adaptada para os pacientes de comunidade, né, para os idosos de comunidade. Tem grande limitação de não avaliar o item deambulação. A transferência ela é diferente de ambulação, certo? Então não confundam. E ela apresenta uma adaptação transcultural para o Brasil, que é muito bom, né, para quem quer fazer, para quem quer estudar, quer usar essa escala. Ela está adaptada para a nossa realidade aqui no Brasil. Então, eu trouxe a escala, tá bom? Essa escala para vocês verem como é que é. São 6 domínios, né? Tomar banho. E aqui eu vou só ler um, tá, gente? Para não ficar muito extenso. Então, tomar banho. Se é no leito, se é na banheira ou se é no chuveiro mesmo, no banheiro. Então, o idoso não recebe ajuda. Ele entra e sai da banheira sozinho ou do chuveiro. E se for o modo habitual de tomar banho, claro, né? Às vezes pode ser no banheiro ou no chuveiro mesmo, que é o mais comum. E esse I aqui é de independente, tá, gente? E aqui, recebe ajuda para lavar apenas uma parte do corpo, como, por exemplo, as costas ou uma perna. Aí ele é independente, porque ele só recebe ajuda para, né, ou parcialmente independente.
recebe ajuda para lavar mais de uma parte do corpo ou não toma banho sozinho, ele é dependente. Então aí você vai avaliar o idoso, vai perguntar ao idoso, ao parente, enfim, de preferência que seja o próprio idoso, certo? Sempre, sempre, quando você vai avaliar idosos, sempre priorize o idoso, converse, seja muito sincero com o idoso. Só converse com o parente sobre o próprio idoso, se for algo realmente que o idoso não saiba ou que ele não consegue referir. Mas tudo que você for avaliar, sempre você se porte, se refira ao próprio idoso, certo? Então, tem esses 3 exemplos. E aí, as outras atividades também trazem essas mesmas perguntas, né? Questão de vestir, se ele consegue ou não se vestir sozinho, se ele precisa de alguma ajuda. Usar o vaso sanitário também, se ele consegue transferência, por exemplo. Deita e sai da cama, senta-se, levanta e sai da cadeira sem ajuda, né? Bem semelhante às outras. Questão da continência também. E da alimentação, certo? Aqui embaixo tem algumas instruções para que você possa aplicar a escala, né? E ela é bem simples, certo? Rápida de ser feita, não demora, então é uma escala simples, mas também muito boa de ser aplicada. Então, pode ser feita por qualquer profissional, desde que você tenha um treinamento prévio. Então, se recomenda que você treine antes, né? Faça um treinamento prévio para que você possa aplicar com sua população de idosos, certo? E aqui eu trouxe para vocês também o índice de Bartel, que foi criado em 1965, pouco depois da escala de Katz, né? E ele avalia a independência funcional e a mobilidade, diferentemente da escala de Katz, que não avalia, certo? Então, ele traz 10 funções, então, bem mais funções que a escala de Katz, né? Permite ainda uma gradação mais ampla na classificação da dependência, indo desde a dependência total, então, o idoso que não faz mais nada sozinho, até a independência máxima, aquele idoso que faz tudo sozinho. Então, originalmente foi desenvolvida para avaliar o potencial funcional e os resultados do tratamento de reabilitação dos pacientes vítimas de acidente vascular encefálico, mas mostrou-se muito útil para a avaliação de idosos em geral e foi validada no Brasil para idosos em atendimento ambulatorial. Então, uma escala que também está validada aqui também pode ser usada para a nossa realidade. Então, aqui eu também trouxe para vocês verem. Não vou ler todos para que a apresentação não fique muito extensa, mas aí vocês podem depois procurar essa escala e ver ela com mais, né? Eu posso também mandar, se alguém me pedir primeiro, eu posso mandar também para que vocês vejam como é que ela é. Então, aqui a gente tem a alimentação, o banho, e aqui, ó, alimentação. Independente, capaz de usar qualquer talher, come em tempo razoável, 10 pontos. Se ele recebe alguma ajuda, necessita de ajuda para passar manteiga, usar sal ou pimenta, 5 pontos, ele é dependente total, né? Não consegue levar a comida da boca ao prato e precisa que alguém lhe ofereça essa comida, certo? E aí você vai marcando conforme onde esse idoso está inserido, certo? Então tem para alimentação, banho, vestuário, higiene pessoal, evacuações, micção, uso de vaso sanitário, passagem de cadeira para cama, deambulação, certo? Escadas, né? Uso das escadas. E aqui embaixo também ele traz algumas interpretações para que você possa aplicar escala. Também é uma escala tranquila de ser aplicada, é um pouco mais longa, mas também é tranquila, certo? Bem fácil também de você ser interpretada e muito útil também para as pesquisas e para a avaliação dos idosos no geral, em relação às atividades básicas da vida diária. Quanto às principais escalas para avaliar as atividades instrumentais, nós temos a escala de Lawton Broad, que foi criada em 1969, certo? É uma das mais utilizadas para avaliação das AIVDs. Foi desenvolvida avaliando idosos de comunidade em 1969. Então, quando a gente fala de escalas, então uma das mais utilizadas é essa escala, né, para avaliar as atividades instrumentais. A pontuação máxima é de 27 pontos, correspondendo à maior independência, enquanto a pontuação mínima é de 9 pontos, relaciona-se à maior dependência funcional. Em algumas circunstâncias deve ser relevada a incapacidade de uma pessoa realizar tarefas para as quais não tem habilidade, como cozinhar, por exemplo, né, prejudicando a análise de sua independência. Então, muita atenção quando for utilizar essa escala, como eu havia falado, conheça o seu idoso, conheça a sua população, para que você possa aplicar de uma forma justa, certo? Para que você não classifique o idoso como dependente, quando ele é independente, ele consegue realizar a atividade e não faz porque não é competência dele, certo? Como o exemplo dos homens, que na maioria das vezes não cozinham.
Mas se você perguntar se ele cozinha, ele consegue fazer isso sozinho. Então, essa escala ela não está avaliada em nosso meio, né? Mas ela é muito utilizada, sabe? Mas ainda não foi validada. Pelo menos eu não tenho conhecimento ainda de nenhum estudo que validou essa escala. E aqui, ó, trouxe os domínios para que vocês vejam como é que é essa escala. Então, tem aqui a capacidade para usar o telefone, também você vai lendo, né? Quais são as alternativas e vai marcando, certo? Compras, preparar refeições, tarefas domésticas, lavar roupas, meio de transporte, o manuseio de medicamentos e o manuseio do dinheiro. Aqui embaixo também a interpretação da escala. E por último, né, nós temos o questionário de Pfeffer, que foi criado em 1982, né, e ele comparou idosos sadios com os que possuíam déficit cognitivo. Portanto, tem grande importância no diagnóstico e acompanhamento das demências. Apesar de ainda não estar validado em nosso meio, é muito utilizado para avaliar se o déficit cognitivo é acompanhado de limitações funcionais. A versão mais utilizada em nosso meio é a que foi empregada no projeto SAB. Então, aqui, ó, a escala de Pfeffer. Ela também é uma escala simples, que pode ser aplicada também bem tranquila. Então, aqui também tem a interpretação, como que você vai aplicar essa escala, certo? Então, você vai fazer a pergunta, ele ou ela é capaz de cuidar do seu próprio dinheiro? E aqui embaixo tem as opções. Ó, sim, 0, é capaz. Nunca o fez, mas poderia fazer, também é 0. A pontuação 1, com alguma dificuldade, mas faz. 1 também, nunca fez e teria dificuldade agora. 2, necessita de ajuda. E 3, não é capaz. Então, aí você vai marcando de acordo com a resposta, né, relacionada àquele idoso. Vamos supor que aqui ele não seja capaz de cuidar do próprio dinheiro, então você vem e marca 3 pontos. No final você soma, e aí você vai ver quanto que fica a classificação em relação a esse idoso. É uma escala menos utilizada, não é tanto utilizada como a escala de Lawton e Broder, mas ela também está inserida, né, pode ser inserida nessa avaliação, certo? E aqui eu trago para vocês uma reflexão sobre o envelhecimento ativo e sobre o envelhecimento não ativo, né? Envelhecimento ativo versus envelhecimento não ativo, certo? Essa figura, ela era inteira, né? Mas aí eu fiz o recorte para poder caber no slide, mas eu acho que dá para vocês entenderem. Então, aqui desse lado, a gente tem o envelhecimento ativo e do outro lado a gente tem o envelhecimento não ativo. Então, aqui, quando nós nascemos, né, os bebês alegres, inquietos e inocentes. Vou ler a questão do, né, mesma coisa para o não ativo. E aí nós começamos a crescer, corremos e brincamos, também não ativo. Até que nós conhecemos o sofá, né, descobrimos o conforto do sofá e usamos para descontrair. Isso no envelhecimento ativo. Já no envelhecimento não ativo, descobrimos o conforto do sofá e ele se torna o nosso melhor amigo. Quanto à alimentação, né? No envelhecimento ativo, nós mantemos uma dieta saudável. E no envelhecimento não ativo, a nossa dieta, ela é uma dieta mal, né? Uma dieta ruim. A gente sabe que faz bem para a saúde, mas não faz. A gente prefere comer os alimentos que fazem mal para a saúde, né? Os embutidos, enlatados, os fast foods. Aqui, no envelhecimento ativo, né? Nós dispomos de exercício e nós realizamos nossos exercícios como uma rotina diária. Já no envelhecimento não ativo, nossas horas livres são para dedicar-se à televisão, ao computador, ao celular. Aqui, nós tentamos manter uma mente sã e um corpo são, lendo, né, fazendo orações, rezas, enfim, fazendo várias atividades relacionadas ao autocuidado. Já no envelhecimento não ativo, nós somos desleixados. Não cuidamos da nossa saúde, não cuidamos do nosso próprio autocuidado, né? E aqui, no envelhecimento ativo, nós viajamos para conhecer o mundo. Claro que isso está muito relacionado à questão de renda, né, gente? Mas, claro, existem outras atividades que podem ser inseridas aqui, né? Como passeios a parques, praias, saída com os amigos, né? Passar uma noite com os amigos desfrutando de uma boa, né, refeição e tal, conversa. Isso também faz parte, tá? Isso aqui é apenas um exemplo. E aí começam os problemas de saúde já no envelhecimento não ativo, né? Diabetes, hipertensão, questões relacionadas a
os comportamentos de vida. No envelhecimento ativo, nós envelhecemos de bem com a vida, bem ativos, conseguindo realizar as atividades diárias, básicas, instrumentais e avançadas. E no envelhecimento não ativo, envelhecemos com tristeza, sem motivação, com doença e solidão. Claro que isso aqui, gente, é um esquema bem simplista, né? A gente sabe que envelhecer é muito complexo e tem muitas questões envolvidas, então a gente tem que pensar no indivíduo de uma forma integral. Eu venho falando muito isso aqui na apresentação, mas é porque eu quero que realmente vocês saiam dessa apresentação com esse pensamento crítico. Ninguém envelhece de forma igual e ninguém envelhece da mesma forma. Todo mundo envelhece de forma muito diferente. Às vezes alguma questão ou outra pode se assemelhar, mas tudo é muito diferente, né? A forma como eu envelheço e a forma como você envelhece é diferente. Porque a gente vive um meio muito complexo, né? Nós temos um meio muito complexo. Nossas questões pessoais e ambientais são diferentes, certo? E hoje em dia, como a gente fala muito da questão da saúde mental, nossa saúde mental também, né? Muita coisa envolve. Então, tudo é muito complexo. Por isso que o envelhecimento é uma coisa tão linda, né? Da gente avaliar, da gente estudar, da gente acompanhar. Porque ele é muito complexo, mas ele precisa ser entendido com muito carinho, com muito cuidado. Por isso que a gente tem que refletir muito, né? E cuidar, né, da gente, dos nossos, né? Dos nossos parentes, das pessoas que a gente ama, para que a gente possa ofertar, para que a gente possa oferecer um melhor envelhecimento. E por isso a importância também da gente brigar pelos nossos direitos, né? A importância da gente entender como é importante as políticas públicas de saúde, as políticas relacionadas à acessibilidade, questão da renda, e fornecer ambiente para que o idoso ele se sinta, gente, parte do meio. Porque é muito difícil para um idoso. Pense, a gente vai morrendo, a gente vai perdendo amigos, a gente vai perdendo parentes, e a gente vai ficando sozinho, porque acontece. Então, quando você insere o idoso em um meio em que ele possa conhecer outras pessoas, ele vai se sentir dentro de uma nova realidade, vai se sentir participativo na sociedade. Isso para ele vai ser muito positivo, certo? Então, tá aí a importância da gente pensar nesse idoso com muito carinho, com muito cuidado, da gente lutar pelo direito do envelhecimento ativo e saudável. Então, vou ler aqui essa frase, certo? Do final da reflexão. A escolha é sua. Planeje a vida a longo prazo, se você a quer viver bem. Acredito que isso é português de Portugal, né? Comece hoje a envelhecer com qualidade. Então, pense, né? Pense com muito cuidado, reflita. Como que você está envelhecendo? Né? O que você está fazendo para envelhecer bem? Lembre-se que os idosos do futuro seremos nós. Então, pense com muito cuidado e tente levar uma vida mais ativa possível. Dê oportunidade para que você tenha um envelhecimento ativo da melhor forma, tá? Então, aqui eu trouxe meus contatos, meu e-mail. Vocês podem mandar as dúvidas para o meu e-mail, né? Se vocês tiverem alguns esclarecimentos e quiserem saber mais, né? Sobre até o mestrado de gerontologia também, então posso mandar para vocês. Tá o meu Instagram, certo? Se vocês quiserem me seguir, também quiserem fazer umas perguntas lá, eu posso responder. E aqui as referências que eu utilizei para fazer a minha apresentação. Recomendo, né, se você gostou bastante do tema e quer se aprofundar, leia todas. Você vai gostar bastante. E é isso, gente. Muito obrigada, de verdade, certo? Fica aí o meu agradecimento mais uma vez pela participação na Jornada Multiprofissional de Saúde e pela criação do evento. Vocês realmente, eu fiquei muito feliz com o convite e com esse evento, né? A gente tem visto poucos eventos relacionados ao envelhecimento, apesar que agora tem aparecido mais, né? Quando da pandemia tem acontecido muito mais eventos online, mas de verdade eu fico muito grata, né, pelo convite e pelo evento. Espero que a palestra tenha sido enriquecedora para vocês e fico à disposição para esclarecimento de dúvidas. Então, um beijo, tá? E até a próxima.